Um influenciador que eu me recuso a nomear foi preso em flagrante na noite da sexta-feira, dia 28 de novembro de 2025, em São Paulo, após agarrar, puxar os cabelos, estapear, arranhar, estrangular e jogar a namorada no chão porque ela negou um tipo de aproximação durante uma relação íntima. Oi, eu sou Isabela, sou advogada de litígios, especialista em processo penal, e quando mostraram essa notícia, minha reação foi exatamente como a da Raquel Real. Nossa, que surpresa! Caramba, agora eu me surpreendi. Nunca me surpreendi tanto na minha vida. Quem diria? E por que eu reagi assim? Simplesmente porque o influenciador em questão já tinha virado meme na internet por conta dos absurdos que ele defende em seus perfis públicos de redes sociais. E por se achar tão importante que ele não teve vergonha alguma em contar em um podcast que ele se sentiu incomodado quando uma mulher lhe ofereceu cerveja no encontro, ao invés de Campari, uma bebida mais masculina, na opinião dele. Senhor, me ajuda. Obviamente, um homem como ele tem contatos e condições financeiras para contratar advogados que saibam orientá-lo a falar exatamente o necessário para fazer o juiz ou juíza da audiência de custódia concluir que ele não é um risco à ordem e que ele não vai fugir da aplicação da lei penal. E isso não é ilegal, pelo contrário. É o mínimo que qualquer advogado tem que fazer, independente do valor dos honorários. Mas calma, ele estar solto agora não significa que ele é inocente. O processo penal vai começar a tramitar agora, com as autoridades sabendo que ele cometeu um crime, e ainda vai demorar um tempo para haver uma condenação ou um cumprimento de pena. Porém, falando como mulher antes de falar como advogada, é claro que ver esse desinfluenciador em liberdade condicional depois do absurdo que ele fez e que ficou gravado em áudio e vídeo, pode procurar no Google, você vai achar. Só reforça a minha sensação de que mesmo com tantas leis penais novas aprovadas com o objetivo de conferir uma maior proteção a mulheres, meninas e pessoas com útero, parece que nada mudou na prática. Como disseram a Juvi, a Caroline Sardá e a doutora Faida Bello nos vídeos dela sobre essa notícia, que eu recomendo muito que vocês assistam com atenção depois, e eu vou deixar referenciado na legenda junto com todos os outros conteúdos que eu usei para montar o roteiro, estamos vivendo em um ecossistema cultural e social em que meninos e homens constroem sua identidade a partir do ressentimento pela figura feminina, sem considerar que o ideal de masculinidade que é vendido a eles também os torna vulneráveis, e não pelos motivos que eles imaginam. O ideal de masculinidades que homens como esse desinfluenciador idolatram nunca existiu na verdade, além de ser ridículo e cafona. Eu, por exemplo, me encanto muito mais por homens como o Gomes Adams, o Ed Manson de Stranger Things e o Superman do filme dirigido pelo James Gunn, justamente por eles não performarem o estereótipo de macho alfa e reconhecerem a força, a inteligência e o poder das mulheres que estão ao lado deles. É até um pouco mesquinho o discurso de que por trás de todo homem há uma grande mulher, simplesmente porque grandes mulheres também podem estar ao lado ou até à frente dos homens em espaços de poder, sem que isso apague os talentos deles. E você acha que os homens que consomem esse tipo de conteúdo, que pode muito bem ser aquele seu filho, neto, primo ou sobrinho, vão se convencer com o meu argumento? É claro que não. Discursos como o desse desinfluenciador pressupõem que os homens estejam emocionalmente e socialmente desconectados da realidade, para que eles possam ser convencidos de que responsabilidade afetiva, respeito aos limites, diálogo aberto e autoconsciência sobre suas ações são demonstrações de fraqueza, e que fraqueza é uma característica incompatível com o ser homem. E por que isso é importante para o direito, vocês devem estar se perguntando. É porque nós já estamos vivendo as consequências desse discurso, e os números do Poder Judiciário mostram isso. Segundo o painel Justiça em Números do CNJ, até setembro de 2025, haviam sido concedidas quase 500 mil de medidas protetivas de urgência no país inteiro. No estado de São Paulo, de onde eu falo com vocês, foram quase 150 mil. E até a data que eu estou gravando esse vídeo, o Brasil já registrou mais de 1.000 novos casos de feminicídio, sendo que em muitos deles, as mulheres vitimadas tinham medidas protetivas de urgência decretadas em seu favor. E diante disso, eu não consigo parar de pensar no que a Nicki Nicole fala na música Vengança. Iban a encontrar-me tirada em algum lado. Iban a dizer, ok, então sei que ela havia passado. Que habrá hecho? Onde estava? Quando foi que le passou? Quizás todo esto ella misma lo provocou. E você, qual foi sua reação em saber que esse desinfluenciador foi preso? Deixa aqui nos comentários e não se esqueça de curtir e compartilhar esse vídeo para que mais pessoas tenham acesso a essas informações. E se você, uma amiga, familiar ou conhecida, precisa de uma advogada para ter ao lado durante um litígio, me manda uma mensagem, eu vou adorar continuar com essa conversa. Até mais!